Se a Klabin está longe de ser uma das maiores pagadoras de dividendos da bolsa, o porquê? Qual o motivo dessa empresa estar chamando tanta atenção dos investidores que são focados em dividendos? Inclusive, se a gente analisar o seu preço teto em função dos seus rendimentos, ela está acima desse preço teto em função do mínimo de 6%. Primeiramente, lançamos o código do ativo, a cotação se atualiza de forma automática. Esse preço teto, que é o famoso método Bazin, preço teto pelo mínimo de 6%, que a gente utiliza ou a média de dividendos dos últimos 5 anos ou o dividendo projetivo. Na Klabin, irei utilizar o dividendo projetivo de 26 centavos por ação, e de acordo com esse método, o yield estimado é o mínimo de 6%. De acordo com ele, método Bazin, que não significa recomendação de compra ou venda, chegamos a esse preço teto de R$ 4,33. O ativo encontra-se 2,46% acima do preço teto. Preço teto que chegamos com esse dividendo projetivo e o yield estimado mínimo de 6%. Um pequeno percentual acima do preço teto, se a gente analisar dividend yield, ela sim está abaixo do que a gente considera o ideal, que é o mínimo de 6% de dividend yield histórico. Para quem não conhece, dividend yield nada mais é que os valores que a empresa pagou nos últimos 12 meses. A gente soma esses valores e divide pela cotação atual. Chegamos a esse famoso indicador dividend yield, que hoje se encontra em 6,81%. Bombeiro, esse não é um bom dividend yield? Sim, é um bom dividend yield, porém a gente nunca só olha dividend yield, e sim procuramos para saber se estamos diante ou não de uma boa pagadora de dividendos. Buscamos a média histórica, pois ela nos dirá se estamos diante de uma boa pagadora de dividendos. E olhando essa média histórica da Klabin, ela se encontra em 3,77%. Se a empresa se encontra acima do preço teto e com o dividend yield histórico abaixo do que a gente considera o ideal, qual o motivo? O porquê a Klabin está chamando tanta atenção dos investidores? Primeiramente, os investidores têm deixado de lado a lupa do curto prazo e utilizado o binóculos, olhado para frente. E sabe o motivo? Ele é basicamente um dos maiores projetos, um dos maiores investimentos da história da Klabin, que é o projeto Puma 2. E tínhamos duas máquinas. A primeira, MP27, está em operação, start inicial lá em agosto de 2021, e tínhamos previsto a segunda máquina, MP28, que estava em construção, prevista para o mês de junho. E eis o porquê dos investidores estarem tão animados com a Klabin, pois espera-se que futuramente os seus dividendos venham a crescer. Essa máquina que estava prevista para o mês de junho já está em operação. De acordo com um fato relevante, eles informaram que essa segunda máquina MP28 deu o pontapé inicial. E o que isso significa na prática? Crescimento do volume de vendas, ou seja, a empresa conseguirá aumentar a sua capacidade produtiva. E o que isso no final do dia impacta? É lógico, crescimento de receitas, crescimento de lucro e o que a gente sempre olha na Klabin, crescimento do seu EBITDA, pois os dividendos são pagos de acordo com esse resultado operacional da empresa, que vem crescendo de forma resiliente no longo prazo. Basicamente são 13 anos consecutivos de aumento de EBITDA, saindo de 962 para 8 bilhões 148 milhões em 2023. E sem falar que esse pontapé inicial da sua segunda máquina poderá trazer maior previsibilidade para a Klabin, o que consequentemente será bom para os investidores, pois a empresa irá diminuir a participação da celulose. Como vocês sabem, é um produto cíclico e consequentemente a empresa irá aumentar a produção de embalagens e papel cartão, que em 2021 representavam 46%, aumentou em 2022 para 51% e em 2025 em diante espera-se um crescimento de papel e embalagens e consequentemente uma diminuição da celulose. Capacidade produtiva crescendo, aumento do percentual de produtos não comoditizados e consequentemente os resultados começando a aparecer. Consequentemente, espera-se crescimento de dividendos no futuro. Crescimento
de dividendos que pode variar de acordo com o payout da empresa, que é de 15 a 25% do seu EBITDA ajustado. E o investidor de longo prazo que entra na empresa com o intuito de ser sócio, ele tem que acompanhar esses projetos. Bombeiro, no próximo trimestre, o lucro da empresa já irá explodir? Não. Esse projeto entrando em operação, as coisas não acontecem da noite para o dia. Os dividendos não irão aumentar já no próximo trimestre, de uma forma que todo mundo espera. Espera-se que ao longo do tempo ele consiga crescer. E quando se fala em dividendos, sem dúvidas, muita gente tem dúvida. Final 3, final 4 ou final 11? Essa é uma dúvida muito comum. Qual ação paga o melhor dividendo? Atualmente, a Klabin possui 3 ações em circulação. Notem que a ação final 3 e final 4 pagam o mesmo valor em dividendo. Já a sua ação final 11 pagou nos últimos 12 meses um total de R$ 1,51 por ação. Bombeiro, por que esse valor tão alto da ação final 11? Porque ele basicamente é a soma desse pacote de ações. Quando você compra uma ação final 11, ação Unity, você está levando para casa uma ação final 3 e 4 ações final 4, e esse valor de R$ 1,51 que ela pagou nos últimos 12 meses é a soma desse pacote de ações. Vamos simular quanto a gente precisaria ter investido para receber R$ 1.000 de dividendos de acordo com esses valores que elas pagaram nos últimos 12 meses e a cotação atual que eu gravei esse vídeo. Precisaríamos de 3.300 ações final 3, um valor investido de R$ 14.719,47. Já na sua ação final 4, percebam que precisaríamos da mesma quantidade de ações, 3.300, porém um valor um pouco inferior, R$ 14.653,47, para alcançar esses mesmos 1.000 nos últimos 12 meses. Já na sua ação final 11, precisaríamos de 659 ações, um valor investido de R$ 14.647,33, alcançaríamos os R$ 1.000 de dividendos. E a ação que está com o melhor dividend yield no momento atual é a sua ação final 11, com um yield de 6,83%, uma diferença entre o maior e o menor yield de 0,03, que é a sua ação ordinária, ação final 3. E notem que se a gente utilizasse esse valor investido na ação final 3, que é o maior valor investido para alcançar esses mesmos 1.000, conseguiríamos, ao invés de acumular 659, acumular em média uma quantidade superior de aproximadamente 662 ações. E de acordo com esses dividendos dos últimos 12 meses, esse valor investido de R$ 14.719,47, ao invés de acumular R$ 1.000 de dividendos nos últimos 12 meses, conseguiríamos R$ 1.004,93, um valor um pouco superior. E é sempre importante a gente ficar de olho em algumas empresas que possuem mais de uma ação em circulação. Em alguns períodos, a cotação acaba se distanciando muito e, consequentemente, essa diferença de valores acaba aumentando. E é nesses momentos que o investidor de longo prazo entra e consegue ganhar mais dividendos com o mesmo valor investido. E você possui Klabin na sua carteira? Está com a lupa do curto prazo ou está utilizando binóculos, esperando que os dividendos cresçam ao longo do tempo? Como vocês acompanharam, o projeto está aí, entrou em operação, agora a gente precisa acompanhar os resultados, se eles vão vir ao longo do tempo e, consequentemente, se esses resultados vierem, esperamos que, como os seus dividendos são pagos de acordo com o seu EBITDA, que eles cresçam ao longo do tempo. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não se trata de recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!